Quantas e quantas vezes a gente pensa que está no caminho certo e aí enfrenta algumas dificuldades, não entende muito bem porque elas apareceram, principalmente quando se fala em trabalho. Se você já viveu uma situação assim, eu tenho uma dica. O canal Mudança de Atitude, da Alessandra Barão, que veio bater um papo aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Tudo certo. Como é que surgiu a ideia de fazer um canal voltado principalmente para o trabalho, para as dificuldades do trabalho, como reagir aí no mercado? Elaine, foi assim. Eu assisti uma palestra uma vez em que uma filósofa dizia que a gente deve dar sim para os convites, né? Para os convites da vida. E aí eu recebi um convite de uma pessoa que estava deixando de ser analista para passar a ser gestor. E aí ele me disse assim: Barão, você podia dar algumas dicas, né? E por que não você talvez não gravar essas dicas, não fazer um canal? A gente até foi brincar de tentar fazer isso bem amador, bem em casa, não ficou legal. E a gente, não, vamos ter que amadurecer esse processo. E como eu tenho aí pelo menos 20 anos como gestora, eu sei que, de alguma forma, eu posso contribuir, né? Não só como no papel de gestora, mas também no papel como liderado. Então, é assim que a gente acaba contribuindo no canal Mudança de Atitude, né? Essa coisa, às vezes, do trabalho, a gente quer seguir muito uma linha e esquece de abrir os olhos para outros caminhos que possam surgir na nossa frente. E, às vezes, temos até uma certa resistência a alguns deles, né? Eu costumo brincar sempre que falo que, às vezes, o que hoje parece uma coisa muito ruim, muito complicada, pode lá na frente trazer uma coisa maravilhosa. O importante é a gente conseguir enxergar isso, né? Inclusive, um dos vídeos eu falo sobre mudança. E é exatamente isso, né? Muitas vezes a gente acha que tem as rédeas da vida na sua mão. E a gente não controla nada nesse mundo, né? E a gente não controla nada, né? E eu tenho refletido muito sobre essas oportunidades mesmo que a vida coloca, não é? Muitas vezes você faz planos, né? Você acha que a sua vida toda você vai ter aquele, vamos dizer assim, aquele rumo, aquele caminho, mas, na verdade, você pode se surpreender com um convite, com uma nova oportunidade, e você tem que estar aberto para essas novas oportunidades. É isso que eu ia dizer. De repente, soltar o controle, porque realmente a gente não consegue controlar nada no mundo, né? Nem na vida da gente, Não. nem em nada. Não. E talvez abrir um pouquinho mais os olhos, é isso, Alessandra, para poder enxergar justamente essas oportunidades? Nós temos que estar prontos para as oportunidades que aparecem. E, uma vez que elas apareçam, assim, é importante que a gente esteja de olhos abertos, né? Não olhar sempre do ponto de vista negativo. Inclusive, nesse vídeo da mudança, eu falo muito sobre, nessa mudança, o que te aflige, né? Você aceitar um convite, você fazer uma mudança, muitas vezes, na sua vida. Isola isso que está te afligindo e tenta neutralizar esse ponto, né? E o restante você vai ver que você vai ter uma série de oportunidades, conhecer culturas novas, pessoas novas, trabalho novo, não é? Durante a minha vida profissional, eu recebi 3 ou 4 convites que fizeram com que eu me mudasse, né? E eu tive gratas surpresas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas que contribuíram muito para a minha vida profissional. Alessandra, nesse tempo todo de experiência, assim, profissionalmente e de vida, porque a gente também aprende muito, né? Nos trabalhos novos, inclusive, o que você acredita que enrijece tanto o ser humano? O medo, né? O medo nos neutraliza. A gente deixa de tomar algumas ações em função do medo, né? Medo de errar, medo de dar um passo em falso, medo do recomeçar, o medo do novo. Então, tudo isso faz com que a gente fique sempre estagnado, não é? Em um dos vídeos, eu também falo muito sobre o profissional de gaveta. O profissional de gaveta é aquele que você vê que o mundo está aquela loucura, todo mundo naquela correria, e ele passa 10, 15, 20 anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, na mesma empresa, não é? Mas por quê? Porque ele se coloca numa posição em que ele fica escondido. O mundo está correndo aqui do lado esquerdo, correndo do lado direito. Fingindo que nem existe. Não existe, eu estou aqui, estou inerte. Por quê? Porque se eu sair daquela zona de conforto, vai me trazer transtornos e eu não quero ter, né, esses transtornos. Não é? Então, acho que esse é o ponto que faz com que as pessoas também deixem de avançar.
E perdem a chance de ir para frente, né? Com certeza, com certeza. Um vídeo que eu achei muito legal fala sobre resiliência, porque a resiliência é importante na vida para tudo, mas ela tem um limite, né, que você fala lá no vídeo. Tem. Hoje até Augusto Cury, né, estava falando muito a respeito disso, do quanto nós cobramos e principalmente do quanto nós somos cobrados. E uma das competências que tem sido cobrada nos profissionais é a resiliência. Mas eu entendo que, assim, tudo tem seu limite, não é? Então, a hora que deixa de ser resiliência, né, para se tornar, entre aspas, uma doença, um extrapolar do seu limite, a gente tem que tomar um cuidado, não é? Então, a gente vê que algumas pessoas chegam a adoecer, preferem adoecer, sofrer todos aqueles momentos que são negativos dentro do seu mundo profissional, mas não ter coragem de dar um passo. Né? Lá eu ainda falo nesse vídeo que, muitas vezes, quando as pessoas tomam consciência daquilo que elas estão vivendo, às vezes é tarde. E ela precisa, primeiro, parar, respirar, se recuperar, para depois ela dar novos passos na vida profissional dela. Não adianta ela sair daquele, vamos dizer assim, daquele contexto fragilizada, né, Elaine? Que depois é difícil de entrar muito difícil. Outro, porque leva o problema junto, né? Leva o problema junto. Agora, a gente estava até comentando hoje sobre essa coisa de adoecer, às vezes por conta de tanto trabalho, porque o mundo cobra e a gente se cobra também, e aí entra aí numa onda que às vezes a gente não consegue parar para perceber que está só afundando, né? Isso, não, a pessoa não vê. Ela acha que aquilo faz parte do cotidiano dela, né? Ela assume essa tarefa, assume a segunda tarefa, assume a terceira tarefa. A hora que ela vê, ela tá imersa, né? Outro dia, eu até no departamento, eu conversando com 2 gestores, e eles falaram assim, Barum, mas o que a gente faz? Eu falei, gente, vocês precisam subir para respirar. Muitas vezes, quando você está no papel de líder, né, você responde para um cargo mais alto, mas você também lidera algumas pessoas e você vai assumindo muitas coisas. Quando você vê, você está tão tarefeiro que você não consegue mais ser estratégico na tomada de decisão. E foi onde eu chamei os 2, né? Só cumprindo, só executando. E onde eu chamei os 2, falei, gente, vocês estão tarefeiros. Vocês estão executando. Então, quando você deixa de ser estratégico, a própria equipe começa a sentir falta de uma diretriz, de um direcionamento. Então, isso é importante, né? A gente tem que saber qual é o limite, parar para respirar, para você conseguir contornar, né? Você acredita que um novo posicionamento de um gestor ou de qualquer profissional tem a ver também com a forma com que ele enxerga o problema? Com certeza, porque assim, a partir do momento que ele enxerga, né, eu até brinco com algumas pessoas que eu falo, ó, se você trouxer o problema para mim, traz a solução. Se você não tiver a solução, eu vou dar a minha solução, né? E quando você dá a sua solução, nem sempre é o que as pessoas esperam, não é? Mas é aquilo que você acredita que é o ideal. Então, esse posicionamento, Elaine, faz toda a diferença, principalmente para uma equipe. Porque quando você tem o seu líder, você olha para ele e você espera que, no mínimo, ele te inspire, né, em novas ações, em novos movimentos. Então, é importante, com certeza, que ele tenha Antigamente, para quem está no mercado há bastante tempo, já como eu, até em outras profissões... Nós, né? A gente tinha aquela coisa assim, não... É o meu chefe, eu tenho medo do meu chefe, ele é o cara que manda, qualquer coisa ele pode me demitir... Hoje não é mais o chefe, é o líder, né? É um papel, como você falou, de inspirar. E tem que quebrar um pouco esse medo que vai acabar enrijecendo também, né? Eu tenho uma amiga que ela fala muito assim, tá, qual que é a pior coisa que meu chefe, o meu líder pode fazer? Ele pode tirar minha vida? Não. Então tudo bem, então eu vou me posicionar da forma como eu acredito que possa ser melhor. Eu acredito nisso, né? E eu sempre quis ter na minha equipe, Elaine, pessoas que pensam e que argumentam, porque assim, as pessoas que pensam, argumentam, me fazem refletir, porque eu entendo assim, que não é na posição de líder que, vamos lá, a crachazada, né, que a gente brinca, é que vai ser o ideal. O ideal é que a gente chegue no consenso junto com a equipe, não é? E essa parte do inspirar, ela faz todo sentido, porque quantas e quantas vezes a gente viu que as equipes estavam nas mesmas condições, vamos lá, de salário, de ambiente, de condições de mercado,
E por que chega uma pessoa no setor e ela consegue dar uma nova cara para aquilo, ela consegue fazer assim, único e exclusivamente porque ela chega dizendo que ela acredita nas pessoas que estão com ela. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa ter o sentimento de que, poxa, acreditam no meu trabalho, né? E se você contribui, né, diz para essas pessoas, gente, eu acredito no que vocês estão fazendo, gente, vocês podem, né, se surpreender aí com o que você pode colher da sua equipe de resultados. A gente sabe que algumas vezes, claro, o que a gente disser nem sempre vai ser o mote ou vai ser aceito, mas é importante poder conversar, ter essa abertura e aí, de repente, o grupo pode enriquecer e crescer mais, né? Esses dias nós tivemos um problema lá, apareceu uma demanda emergencial e eu desci, sentei com a equipe, eu chamei eu falei, então, não dá porque eu dependo de fulano. Chamei o fulano, não dá porque eu não dependo. Então, ficou muito legal, porque chegou um momento que eu saí, recuei, puxei minha cadeirinha, deixei aqui e já estava nos 5, 6, né? Porque um dependia do outro, era um trabalho muita em equipe. Dependência. Aí eu puxei a cadeira de lado lá e fiquei acompanhando. Não, mas se eu fizer isso, não. E assim, colaborativos. É muito legal, porque assim, o objetivo era único, era a entrega, né? E aí, ali dentro, eles conseguiram achar a solução. Então, enquanto eu faço isso, você faz isso, você faz isso. Então, assim, é importante sempre, sabe, Elaine, dar oportunidade para que as pessoas elas cheguem num consenso enquanto equipe. E aí, como diria o filme, missão dada é missão cumprida, né? Missão dada é missão cumprida, sempre, sempre. Legal. Bom, quem quiser mais informações, pode acessar seu canal? Pode acessar, lá tem vídeos bem legais. O primeiro deles é Pense Grande, Comece Pequeno e Ande Rápido. Esse eu acho que é lição para a vida. Tem um outro que fala de legado, tem um que fala que não queira ser mais realista que o rei. E é engraçado que começaram a surgir as pautas, né? E o pessoal, poxa, fala sobre isso. Tem um que fala de conflito entre gerações, que é mais ou menos isso que você falou. Meu chefe era assim, eu tinha que agir assim. E agora é diferente. Legal. Então, como que a gente age com esse pessoal? Maravilha. Então canal Mudança de Atitude. Mudança de Atitude. Lá no YouTube, facinho de achar. Facinho de achar, é só se inscrever lá. Toda quinta tem vídeo novo. E pode mandar sugestão. Ou manda a pauta para mim. Legal. Muito obrigada pela participação aqui com a gente, viu? Convite.